conheci. Alô! Oi, pessoal. Começamos nesse instante de debate na RDK. No comando, a Dani, que está... Como é que é? Afônica. Né? O Hélio Meneghini. Aliás, uma coincidência. Coincidência, o Hélio está aqui. E quem é o apoiador é Meneghini Veículos. Deve Isso ser primo, bem, né? Deve ser muito conhecido. Isso é Tremenda coincidência, é. nepotismo, isso. E deve ser, ó. O professor José Carlos Chave, o Chaveco, que promete que vai falar hoje, vai defender o Grêmio até o final. Tá? Vamos fazer o possível. E a Helena, parceira de todos os tempos aqui, sempre que falta um gremista, ela vem mesmo Estamos dizendo que... no lugar do Lauri, né, por um motivo bem... O Lauri perdeu a mãe dele, né, então hoje eu vim completar a mesa aqui. Já os pêsames aqui também para ele. E depois vocês podem assistir o comentário dela mais tarde também, tá, pessoal? Que vai ser um comentário enorme, né? 4 minutos. 4 minutos. Ela não passa de 4. Bem direto. Direto. Tempos modernos é assim. As pessoas não têm mais muito tempo para... E paciência, né? E tempo também, né? Então tem que ser... O Eu era assim quando eu escrevia também. O debate... Era rápido e curto. Posso falar? Agora pode. Muito obrigado. Está autorizado. Muito obrigado. A Dani não tá só aquele nome que tu falou, ela tá com... Com tocinha também. Pessoal, aqui o debate da RDK, que tem o apoio do Meneghini Veículos, é claro. Estamos com a Dani, o Hélio, a Helena e o professor Chaveco. Também participa conosco sempre o Lauri, que por causa do que a Helena acabou de falar. O Pantera, o Elton Pantera, eu não sei se não quer que chame de Pantera, não dá para entender Pantera. Mas é o Elton Lorschai. E é José ainda. José Elton Lorschai. Isso aí. E tem mais, quem mais? A Gabi está aqui conosco? Hoje não. Hoje a Gabi não está. Tá. Gente, vocês querem falar do quê? Do Inter de quarta ou de domingo? Eu quero falar com o Inter de domingo. Eu vim na quarta passada com a camiseta do Inter aqui, fardadinho, e deu no que deu. O que deu? Sorte que tu não veio Deu quinta. zebra. Sorte Deu que ele não Fluminense, veio né, na Dani? quinta. Agora vamos falar de quinta pra frente. Falar só de da coisa maravilhosa que é essa dinâmica do esporte, né? A casa do Inter estava pegando fogo, quase caído na semana passada, bastou o jogo Grenal, que é indiscutível, e a fogueira passou para a arena do Grêmio. A crise, tudo passou para o outro lado. Fora os significados do jogo, né? O Valência se redimindo dos gols que perdeu. Pegando o gancho do Valência, sou colorado, tá? Eu acho que ele é um bom jogador, mas eu acho a efetividade dele muito baixa por tudo que ele viria para ser, mesmo no jogo contra o Fluminense e mesmo no próprio Grenal. Na minha visão, foi perdido mais 2 gols praticamente. E vai dizer que ali quando ficou 2-1, 3-2, vocês não começaram a pensar de novo. Não, mas é verdade. Pensaram, e olha, né? se tu analisar Pensaram, bem, né? o Valência fez o primeiro gol. No primeiro lance ele não fez, ainda deu o rebote. Eu fiquei analisando quando o Alan Patrick fez o terceiro gol. Se é o Valência, eu vou dizer que ele ia bater cruzado e o goleiro ia pegar. O Alan Patrick é o diferencial do Inter nesse É momento. que acho que tudo passa pela mente do jogador no momento, né? Não há que olhar para os atletas hoje em dia mais somente pelas qualidades técnicas dele ou não. Como muito se cobrou do Valência em razão da quarta-feira, possivelmente domingo, até pelos atos de racismo que ele sofreu e todas as coisas, o psicológico acaba pesando. E ele tá pouco tempo no Inter, não é um cara como o Alan Patrick que já conhece, que, enfim, é diferente. Que já Eu sabe acho o que que é o o Grenal. Ener Valencia é um cara que ainda vai render muito. Logicamente perdeu gols, mas eu não consigo culpabilizar ele sozinho pela desclassificação. Lógico, ele foi lá e perdeu 2 gols, mas ainda assim o Inter estava com 1-0, estava com a vantagem e ele não teve culpa nenhuma sobre os gols que a gente levou na quarta-feira. Então é muito delicado, eu acho, direcionar somente a um atleta. Mas a assim. torcida direcionou.
Eu não faço Tu é parte um- disso, tu né? é um Porque caso à eu busco parte, né? analisar o futebol de uma forma mais ampla. Tu tem e um eu outro gosto, olhar, né? Não assim. tem o olhar do Eu fanatismo concordo, só, né? mas eu vejo assim, pelo cartaz dele, como se dizia antigamente, eu acho que a efetividade dele é baixa. Perde muitos gols nas horas decisivas. Mas concordo, daqui a pouco ele Lógico, vai dar muitas ele alegrias não- ainda pro Inter. Ele não né? tem a tranquilidade que o Alan Patrick Exatamente. teve na hora de... O Alan Patrick recebeu a bola, parecia que ele tava treinando. Se era outro, ia bater cruzado Só, aquela bola. Ele né? bateu reto ali. Mas a consciente. gente vai olhar, por exemplo, o Wanderson. O Wanderson é um cara que há quanto tempo vinha tentando fazer Também. o gol e não conseguia. Também. Às vezes é aquela coisinha, aquele ajustezinho da confiança, sabe? Ali no momento o Wanderson, sei lá, incorporou Deus, né? Sentiu a energia do universo, foi lá, fez o que não fez há muitos outros jogos, porque é um cara que tá sempre na frente, é um cara que é muito criticado. Mas- E foi lá e fez o gol Vocês no têm que momento concordar que decisivo, né? esse Grenal salvou a pátria, né? Ah, com certeza. Porque eu acho que uma derrota domingo não... Eu não sou muito fã do Kudê, mas eu tenho que tirar o mérito que ele conseguiu remotivar o grupo, né? Porque Eu já deve sou, estar... eu já sou muitíssimo fã do Tu Kudê, gosta dele? desde a outra Não que eu não vez goste, ele mas não vejo É que tudo se a isso, gente- mas ele é um cara que conseguiu levantar o astral É, do grupo. não, acho a que gente para pra tem que analisar. reconhecer. Na primeira passagem dele no Inter, o Inter também era assim, fazia muitos gols, mas também levava gols, né? Lembra que era a época do Thiago Galhardo, se lavou de fazer gols, mas o Inter também levava gols na época. Então, como o Kudê tem um time mais ofensivo, mais pra frente é natural que às vezes acabe falhando atrás. E eu noto que não só no Grenal, mas também na quarta-feira, o Inter levou 2 chutes em gol, que foram direcionados ao gol tanto do Fluminense quanto do Flamengo, e nós aceitamos esses dois. Eu acho que passa muito mais por isso do que os gols que a gente acaba perdendo, né? Porque quando tu tem a vantagem, e o Inter tinha vantagem em ambos os jogos, há que saber segurar isso. Quarta-feira, para mim, o que faltou foi aquela malandragem que, por exemplo, o Boca Juniors tem. Sumir com a bola, se atirar no chão, arrumar uma briga ali, entendeu? Tu tá com a vantagem, tu tem que saber administrar ela, independente se é 1-0 ou se é 3-0. Ontem E mesmo... por que o futebol gaúcho perdeu isso? Isso era uma arma do Era futebol aqui, gaúcho. né? Mas olha, ontem mesmo eu assisti um jogo da segunda divisão, era Ponte Preta, Sport Ponte Preta. Esporte Ponte Preta. Ponte Preta abriu 3-0. E o esporte foi lá O e Sport buscou. foi lá e empatou. Ou seja, independente se a tua vantagem é 1-0 ou se é 3-0, tudo pode acontecer. Então, quando tu tem a vantagem... Aliás, tu esse saber Brasileirão está um festival de gols no fim de semana. Nós tivemos 10 gols, placar Bahia, de Goiás. futsal, mas gente, o que é isso? 6-4. Agora, vocês gremistas escaparam de levar uma goleada. Sim. Era pra ser um O seis. resultado não diz Essa o vez jogo. tem Esse que jogo é de agradecer. 3 ou 4 a 0, Tem que né? agradecer o Rocher, né? É, o gente? Rocher Aí, a outra vez, olha. realmente. Gente, ele aceitou. Uma barreira abriu, aí também tu não pode É, O jogar. segundo até não foi, mas era Ah, defensável também. né? Sim, muito Ele bom. não tava numa tarde Não era o Ele dia tá com a dele. costela quebrada, né? E mesmo Eu assim, acho que não, Sim, ele tá com a mas costela ele viajou quebrada. agora para o Uruguai e disse que a condição dele não preocupa, que ele foi para defender a seleção. Vi agora de meio-dia a Não sei notícia. como é que ficou, Como mas eu eu estava posso fazendo ver. assim, porque nós, no É. jogo contra o Fluminense, a gente até comentou aqui, né, Helena, que o Inter ia ter que superar muito o fator emocional, porque poderia entrar numa situação difícil contra o Grêmio, no Grenal, que isso foi em pouco tempo eles conseguiram isso. Talvez esse nosso centroavante do Inter, né, eu digo nós porque eu não vivo como vocês aqui, eu estou no Mato Grosso do Sul, eu estou numa outra realidade, mas eu sinto que vocês estão vivendo aqui uma situação diferente, que é o Grenal, o jogo do Grêmio, do Inter e tal. Para mim, na minha opinião, o Inter teve uma recuperação emocional muito grande. E rápida. E aquele fator de perder os A gols, vantagem perder pro os Grêmio era gols, do a Grêmio. responsabilidade era muito grande. Perder tanto os gols como tomou os gols era muito grande a responsabilidade. Isso acontece no time de primeira linha, quando ele está muito preocupado em ter que ganhar o jogo para superar, como aconteceu. Então o Inter, no modo de ver, porque o Grêmio é o seguinte, o Grêmio entrou, não conseguiu encaixar a marcação O Grêmio nunca. praticamente não jogou, esse placar não diz nada. E ele fez os 2 gols por 2 falhas, mas o futebol é gol, né? Eu ia pedir como treinador que tu me diz do time do Grêmio, do Renato, o que aconteceu. Eu isso- Se bem que é. o Grêmio,
A gente tem que fazer um estudo para saber como é que o Grêmio está no G4 do Brasileirão, porque o Grêmio não vem jogando bem. O Grêmio deixa a desejar. Helena, taticamente podia falar, porque eu, como não estou muito aqui, eu vi assim o Grêmio, todo jogo, inicialmente, não encaixou a marcação. Sempre jogando na distância, chegando tarde, fazendo falta, e ficou o tempo todo, tanto que o Inter entrou nos primeiros 10 minutos, entrou para cima, marcando alto, fazendo as jogadas e ia fazer uma goleada. Amassando. E parece que o Grêmio não acordou, não estava acordando. Foi não igual tava ao no começo do jogo Fluminense. Exato. O Inter. Bem, certo. Aqui, ó. Isso. Intensidade, o maluco. Aí nós até É o comentamos estilo que do Cudê. segundo o estilo. tempo poderia cair o rendimento do Inter, como está acontecendo em alguns jogos, mas nesse ele até superou. Pois é, porque o problema do Inter é o segundo tempo. E essa vez, ou o Grêmio ajudou, porque o Grêmio também não terminou o jogo e não se achou, né? Acho que a gente Exatamente. precisa, antes de ser torcedor, ser honesto também, né? Quando a gente tá num ambiente que a gente fala sobre futebol. Quando o Inter levou o segundo gol do Soares, o Inter baixou a produção. Então, aqueles minutos finais foram do Grêmio. Por mais que o Inter, em uma genialidade outra do Alan Patrick, conseguisse um lance e outro, foi do Grêmio no final do jogo. E sim, foram momentos assim de tensão, porque era muito importante para nós colorados vencermos esse jogo, né? E não levar gol no final, como Mas tá aí acontecendo. é aquela né? coisa que a gente fala, é o emocional, né? Exatamente. E muito do que eu vejo disso ainda é resquício do Mano Menezes, né? Chegava o segundo tempo, sentava em cima do resultado e começava a retrancar. E aí o time começa a falhar lá atrás, sabe? Mas é uma coisa que eu acho que agora, possivelmente, ambos os candidatos que vão para o pátio para as eleições do Inter que ocorrem agora no final do ano, vão apostar na permanência do Cudê, porque é a novidade, a sensação do momento, não tem muito Tu vai o que votar? falar. Eu sempre voto, desde que eu sou sócio, assim, né? Eu participo, já vai ser minha quarta eleição. Tu abre teu voto? Eu vou votar no Barcelos, novamente, porque acredito que o Inter precisa de uma sequência, de uma gestão, e por mais que o Barcelos não tenha tido uma gestão com nenhum título, uma gestão vitoriosa, ele fez um trabalho de reestruturar o clube financeiramente. As Você gestões pegou numa passadas situação- é uma coisa tipo tão bizarra que eu me imagino que ele devia estar numa reunião assim e tá pagando boleto de jogador que ele nem conheceu, tu entende? Então é muito complicado. As pessoas cobram mudança, cobram contratação, cobram Mas a resultado, só situação que é muito delicada, né? e eu acho que isso um pouco às vezes não é tão transparente pro torcedor, enfim, é que a minha formação também toda feita em gestão e eu acabo olhando muito para essa Para esse ótica. lado também, né? Então, acredito que dando sequência ao Cudê e também à gestão do Barcelos, acho que ano que vem, acho que dessa vez vai, né? Acho que o Inter tem tudo aí nas mãos para... É lógico, é um assunto da política que é muito debatido, só que como também a outra pessoa é o Roberto Melo, tu acaba, né? Tu vai votar no Barcelos ou por bem ou por mal, gostando ou não dele, né? O Melo é um cara que, na minha opinião, não tem como voltar. Já está à definido presidência. que é os dois? Eu acho que sim, Não tem porque uma eu terceira entendo via, que teria aquele Aquino, né? O José É, Aquino, acho que mas sim. acho que ele não tem força no conselho, porque o Conselho Política. Deliberativo escolhe os dois, né? Acho que ele não tem Ele perde força no para passar. Então, para mim, eu acho que vai ser o Melo e o Barcelos que vão. E aí, lógico, eu abro meu voto, porque eu quero um Inter melhor, né? Um futuro melhor pro Inter. Nós Eu colorados acho que- queremos, né, Dani? Acho que, lógico, o Barcelos muito gremistas criticado, querem que acho que continue ele como falhou, está, né? mas como todo ser humano, nós no nosso dia a dia, na nossa profissão, a gente erra e a gente acerta também, né? Acho que, e o D'Alessandro uma vez falou isso, que no futebol também a gente muito mais perde do que ganha e é sobre aprender sobre isso e seguir adiante, né? Então, eu abro meu voto justamente por querer um futuro melhor pro Inter e achar que passa nas mãos do Barcelos. Dani, o professor Xaveco vai abrir o voto dele na segunda parte aqui. A gente está no debate na RDK com Depende apoio de do que- Meneghini Veículos. Meneghini Veículos, professor. Depois tu fala. Tá bom. Tu Depende dá o para teu- que vai abrir o Tá. segundo voto, né? O Hélio está na dúvida. Eu acho que a Dani conseguiu mais um voto aí. Olha, Dani, me deixou em dúvida, Dani. Vota também, Hélio? Não, Não participa. já votei, mas agora não.
Eu acho até que o Barcelos, assim, eu acho que se fosse E ele, eu não e ele votaria. apanhou, né, Dani? Cara, Ele ele aguentou, apanhou, nossa. gente. Esse cara apanhou, gente. Eu acho assim, o Gente, Barcelos. Já voltamos em 2 segundos.